Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Evangelho, o Evangelho da Ressurreição. Eu sou Gervásio Honorato, do canal Gervásio Honorato. Pois bem, está escrito que pela fé foi criado os mundos, e o Evangelho, que muitos chamam de gospel, ou na realidade boas novas. Mas esses outros nomes, a não ser o Evangelho, não era para simplificar o Evangelho. Não tem por que nós, da língua portuguesa, falar o Evangelho de outro nome. Nós temos que chamar de Boa Nova, que é o Evangelho. Então, o Evangelho é um mundo normal, como os outros mundos. Mundo esses da seguinte forma, como, para simplificar, uns chamam mundo do crime, outros submundo das drogas, enfim. E existe o mundo evangélico. E o Evangelho, em cima da terra, é algo fácil. Ele é muito adaptável ao planeta, aos seres humanos. E o Evangelho, ele tem tudo. Ele tem a sua própria cultura, o seu próprio jeito de ser, e tem o que é de melhor do que todos os outros mundos, que é a vida eterna. E para entrar no Evangelho, era necessário se converter, mudar de vida, como está escrito. Então era preciso que quem assim o acreditasse no autor do Evangelho da Ressurreição, que é Jesus, teria que nascer de novo. E esse nascer de novo, muitas vezes, foi confundido por algumas pessoas. Uns achavam que era só o batismo, outros achavam que era só mudar de igreja, que estaria tudo normal, tudo nascido de novo. Lê do engano de muitas denominações que assim o fizeram. O nascer de novo era necessário reaprender tudo que alguém já tinha vivido até os dias da qual ele veio se arrepender. O converter era converter da forma em que víamos a Deus. Nós teríamos que se converter daquela crença onde tínhamos a Deus, e toda aquela crença, toda aquela força, nós teríamos que usá-lo agora para crer em Jesus. Pois esse Evangelho da ressurreição tem como Deus a Jesus, aquele que morreu na cruz, aquele que cumpriu a lei, aquele que fez da sua vida toda em prol do pecador, que é assim que está escrito, e assim que foi, e assim que sempre será. Ele será sempre o Deus do Evangelho. E é nisso
que vinha muitas contradições trazida por pessoas não nascidas de novo, e sim letrada e entendida, e que vinha trazendo para dentro do Evangelho, trazendo outras culturas que da qual não cabia. Implantava a cultura da lei, implantaram outras culturas vindo de outras nações, e como o Evangelho, nesse período, ninguém seria punido, pois seria um período da graça, ia se passando. E com isso, com essas culturas apresentadas por pessoas não nascidas de novo, ia se tirando a essência do Evangelho, como se tirou até os dias de hoje, que praticamente não existe mais o Evangelho, acabou, pois tantas culturas infiltradas dentro do Evangelho que neutralizou, que tirou a cultura principal do Evangelho, que é a vida eterna. Aqueles que seriam batizados estariam dando seu testemunho de que morreriam e que um dia viria sobre a ressurreição para encontrar com o ser maior do Evangelho, que era Jesus Cristo e que é Jesus Cristo. Isso para os que foram batizados. Tinha aqueles que não foi batizado, teriam a crença, mas dentro da crença eles achavam que ainda, mesmo em vida, encontraria Jesus no último dia para celebrar a vida eterna. Ou seja, ele não se batizaria, mas estariam provando que ele iria para o último dia. E isso, com o tempo passava, com o tempo passou, e passou-se 2000 anos. Então, o Evangelho é rico em conhecimento, é rico em sabedoria, é rico em misericórdia. Isso tudo é cultura de dentro do Evangelho, que da qual quem conseguiu entrar, conseguiu provar daquilo que o Evangelho da ressurreição oferece, jamais trairia o seu autor e também jamais desistiria de seu intento, que é a vida eterna. E isso se rolou até os dias de hoje. Mas, como eu disse, que o Evangelho é um mundo, e no mundo nós temos, é claro que nós vemos no mundo, nesse mundo da qual nós vivemos, nós vemos que dentro do mundo existe seres humanos com deficiência física, paralíticos, cegos, com deficiência mental. Nós vemos que há ricos, nós vemos que há pobres, nós vemos que há, enfim, todos os tipos de ser humano. Há dentro do Evangelho também pessoas justas, pessoas injustas, pessoas com boas intenções e pessoas com más intenções.
sendo que nos últimos dias as pessoas com más intenções, que da qual percebeu a riqueza do Evangelho, entrou, ou melhor, ficou na porta do Evangelho, dizendo que era um evangélico e apenas usufruiu só da riqueza que o Evangelho oferece. Porque o Evangelho oferece uma riqueza imensa, muito rico o Evangelho. E que essa riqueza hoje está na mão daqueles que ficaram na porta e não entraram para dentro do Evangelho, dentro desse mundo chamado Evangelho. Porque uma vez que entrou, uma vez que nasceu de novo, jamais dinheiro algum, valor, seja ele qual for, compraria ou fazia com que essa pessoa viesse a se interessar por essa fortuna. Porque a fortuna maior oferecida a quem a entrou e lá permaneceu com vida é a vida eterna, o direito de viver para todo sempre. Isso tem pessoas que conseguiram, tem pessoas que partiram ou para a sepultura, mas crendo que um dia vai ressuscitar, e isso vai acontecer, será ressuscitado para viver a vida eterna. E muitos que foram também para a sepultura, mas foram crendo que até o último dia de vida dele, ele veria o autor do Evangelho. Porém, com a demora de 2000 anos, ele acabou indo, não foi batizado, mas isso não vai impedi-lo de ter a vida eterna, porque a crença dele era que ele veria aquele que os salvou da lei e do pecado. Portanto, o Evangelho é um mundo, e esse mundo do Evangelho, como anunciado, está chegando ao fim. Não tem como mais esse Evangelho da ressurreição prosseguir nas mãos desses mercenários que aniquilou a vida eterna e ficou na porta só pregando a prosperidade. Isso é um triste fim que nós vamos presenciar nesses dias seguintes. Eu sou Gervásio Honorato, do canal Gervásio Honorato, e até o próximo vídeo.